Olá, bom dia pessoal. Vocês viram que eu postei aí o versículo de Jonas, em que ele fala que ficou extremamente irado, né? Desagradado com aquilo que Deus fez. E essa palavra mexeu muito comigo porque ela fala sobre como é quando a gente não aceita aquilo que Deus faz, quando a gente se desagrada, se revolta, se ira, né? Jonas não queria ir para lá e Deus fez a baleia engolir e ele decidiu ir. E quando o resultado da ida dele, da pregação dele em Nínive foi a conversão das pessoas, ele ficou revoltadíssimo, né? Eu acho que ele esperava que Deus punisse aquele povo. E não sei os motivos que Jonas tinha, alguns teólogos falam que o pessoal de Nínive era um povo que era muito briguento e violento, e algumas teorias dizem até que teriam matado a família de Jonas, por isso que ele tinha tanta raiva, né? Mas enfim, a lição desse texto para mim foi que muitas vezes Deus faz coisas que nos desagradam, né? E eu lembrei das perdas, de quando a gente enfrenta uma perda. E a gente sente isso mesmo, esse desagrado, muitas vezes essa ira, essa revolta, esse sentimento de injustiça, né? Como se Deus tivesse errado, como se Deus tivesse falhado conosco. E durante esse processo que eu tenho enfrentado, né, desde as perdas, né? Eu entendi duas coisas. A primeira delas é sobre a soberania de Deus, né? Que realmente Deus é soberano sobre todas as coisas. Que se a minha vida pertence a Deus, tudo é na conta de Deus. Tanto as coisas boas que me acontecem, quanto as coisas que eu não gosto, que me desagradam. Então eu entendi que eu precisava deixar na conta de Deus, não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de que isso cabe a Deus, não cabe a mim, né? A situação que aconteceu com meu filho, a perda do meu filho, foi um acidente assim que até hoje a gente não tem uma explicação de como aconteceu, a gente não sabe exatamente como foi e, e eu entreguei, né? Tudo isso para Deus, tudo que aconteceu, como foi, a forma repentina que foi, né? Eu entreguei para Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Ele permitiu que isso acontecesse. E o segundo ponto que eu aprendi, assim, e me ajudou a acomodar toda essa dor no meu coração, foi de colocar as coisas numa perspectiva eterna, né? Então, Jonas aqui, ele fica revoltado, e quando a gente olha de fora, a gente pensa, mas como, né? Deus fez uma coisa boa, salvou aquele povo e tudo, e Jonas se revoltou. E Jonas estava vendo da sua perspectiva humana, terrena, limitada, muitas vezes olhando ali do seu ponto de vista de ter sido machucado por aquele povo, né, de alguma forma. E nós também, quando perdemos, vemos da nossa perspectiva da dor, da nossa lente da dor, né, da falta que aquela pessoa vai fazer, do sentimento de injustiça, como se Deus tivesse falhado, né, olhando as coisas por esse lado. E eu entendi ao longo desse tempo que a gente precisa colocar isso dentro de uma perspectiva eterna, porque é assim que Deus enxerga. Deus fez uma coisa hoje que vai repercutir daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. E, e muitas vezes nós queremos entender a Deus, ou queremos compreender aquilo que Deus faz do nosso ponto de vista. Então, entender que nós temos uma perspectiva terrena, né? E ilimitada e humana, e Deus tem uma perspectiva infinita, eterna, uma perspectiva que não acaba. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. E isso faz com que a gente compreenda que essa perda, essa dor, ela está dentro de uma perspectiva eterna, né? Nós não acreditamos que seja o fim, nós acreditamos que tem um depois, nós acreditamos que tem uma vida eterna. E que por mais difícil que seja, essa situação vai gerar repercussões positivas, né? Quando a gente olha para outras passagens, a, 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 própria, a própria perda, a morte de Jesus, né? Foi uma morte difícil para os discípulos, ficaram desolados, saíram, né? Voltaram a fazer as suas coisas que faziam antes, ficaram completamente perdidos. E naquele momento ninguém entendeu o que estava acontecendo, né? Ninguém parou e pensou assim, não, mas gente,
ele tinha falado, ele tinha avisado, eles não conseguiram colocar aquilo numa perspectiva eterna, porque a gente é humano mesmo, a gente é limitado, né? E quando Jesus volta, e aí eles conseguem entender que aquilo tudo fazia parte de um plano de Deus, né? E então essas duas coisas, assim, me ajudaram muito a colocar toda essa dor dentro de uma perspectiva eterna, né? Entendendo que Deus se agrada quando um justo parte, quando ele recolhe um justo. E Deus não se agrada quando o ímpio morre. E nós muitas vezes temos isso invertido. A gente fica triste, né? Obviamente pela perda, pela falta e tudo dos que amamos e das pessoas que muitas vezes andaram com Deus ali, a gente acha injusto, né? Mas Deus não vê assim, né? O justo, quando é recolhido, ele vai para um bom lugar.